Meus caros irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. A Sagrada Teologia diz que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, é uma criatura pneumatofora. Significa que ela é plena, cheia do Espírito Santo. Significa que não há uma parte do ser de Maria que o Espírito Santo não se estabilize, não ocupe. De maneira que para nós católicos, a veneração a Nossa Senhora, estamos terminando o mês do Santo Rosário, ela é infusa em nós pelo Espírito Santo. Não é criatividade nossa, não é tendência nossa. Ele quis partilhar Maria conosco, ele desejou a partilha do ser de Maria. Pelo menos eu penso e sinto assim. Não é dogma, não é ensino dogmático. Mas a minha experiência de vida consagrada e pastoral me sugere que o Espírito Santo tem tudo a ver com a nossa devoção a Maria. Porque é algo intrínseco, é uma marca registrada, é uma presença atuante, é uma presença sensível, do que nos adiantaria uma devoção ao abstrato, do que nos adiantaria uma devoção a Maria sem um feedback, um retorno de sua parte. E eu não estou falando em graças alcançadas, porque isso, como diz São Luís Maria de Montfort, faz parte dos devotos interesseiros. Alcançou a graça, esqueceu a mãe. Eu digo pela comunhão de alma, pela qual nós aprendemos com Maria a servir Jesus, e ela é a melhor educadora, mais do que todo e qualquer santo, porque dizia Santo Ambrósio, não há um santo que não deva a sua santidade a Maria. Então, quando eu vejo a devoção a Nossa Senhora em uma pessoa, em um grupo, em uma comunidade, eu sinto que o Espírito Santo suscitou, vocacionou aquela devoção. Ela é mãe e mestra, ela é rainha, ela é intercessora, é medianeira das graças. Ela é como se fosse uma ponte elevadíssima para o castelo onde Jesus habita. Ela é a defensora nossa contra o dragão e a serpente. Ela é a Virgem das Graças, Senhora de Fátima, a Mãe do Escapulário, a Virgem da Medalha Milagrosa, a Senhora Desatadora de Nós, a Mãe do Perpétuo Socorro, a Nossa Senhora do Bom Sucesso, da Soledade, é a Mãe das Dores. Então, num conjunto harmonioso, todos esses títulos de Maria, eles são, digamos assim, patenteados pelo Espírito Santo. Quando nós vemos pessoas se levantarem contra a devoção a Nossa Senhora, nós percebemos que é um traço de muito pouca inteligência. Porque como é que você, que se diz cristão, vai se levantar contra a mãe do seu Salvador? Como é que você vai enfrentá-lo na porta do céu em linguagem simbólica? Como é que você vai se colocar diante de Jesus tendo trabalhado contra a mãe dele? Quanta gente dá milhões para se publique revistas, livros, vídeos, DVDs contra Maria. Eu estava vendo uma pregação do Caio Fábio e ele disse que Maria e José perderam Jesus na festa, não é? De Jerusalém, não deram atenção a Jesus. E a passagem de Lucas diz que Maria pensava que o menino estivesse na caravana com os parentes familiares, e José também. Vejam, o nobre, não é? Evangelizador, entre aspas, muitas aspas, ele quer passar para nós, ou para o povo que sem consciência o escuta e o segue, que Maria descuidou de seu filho por pura irresponsabilidade, empolgada com a festa em Jerusalém, e José idem.
Não, o Evangelho Lucas diz que Maria pensava que ele estava na companhia de parentes e José pensava que ele estava na companhia de parentes. Então estavam tranquilos. A mãe aqui não abandona, como diz a canção do padre Zezinho, a mãe nunca esquece o filho ausente. Então esse continuador de Lutero, esse filho legítimo de Lutero, procedente de Calvino, ele tenta nos fazer pensar que Maria nada tinha de responsabilidade com seu filho. Ela nada tinha responsabilidade com seu filho, tanto que nas bodas de Caná ela diz, eles não têm mais vinho. Ela sabia que ele era Deus. E ela manda como mãe, faça o milagre. A minha hora não chegou, faça o milagre. Chama os serventes e diz, façam tudo o que ele quiser. Nossa Senhora não é uma mãe boba, passiva, um brinquedinho na mão da Trindade, uma escravazinha do Senhor. Quando ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, está no sentido de uma obediência sem réplica, de uma obediência voluntária e amorosa, mas não fantoche na mão da Trindade. Uma barriga de aluguel que depois levou um coice bem grande da Santíssima Trindade e caiu bem longe na história. Não. Nossa Senhora é lúcida no serviço a Deus, tanto que aceitou ser mãe do Verbo. Nesse sentido, nós sentimos e experimentamos que Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, é a grande educadora na fé para todos aqueles que caminham para Jesus. Ela não é obstáculo, ela não é uma catraca por onde se passa obrigatoriamente. Ela não está cobrando pedágio por ser mãe e mestra, mas ela é um exemplo vivo da edificação da igreja, porque ela é mãe da igreja. Ela é um exemplo vivo daqueles que se comportam a serviço do reino, ou querem se comportar como membros do reino. Ser devoto de Nossa Senhora ultrapassa rosários, ultrapassa terços, ultrapassa devocionários, ultrapassa novenários, ultrapassa festa de padroeira. É uma escola viva de santidade. É uma escola permanente de escuta. É um discipulado que ouve, que ama e acolhe. Estar na escola do Imaculado Coração de Maria não é uma devoção do século passado, é algo atual, teológico, catequético, prático, não é? Que nos ensina que de todos os santos, reis, profetas e rainhas da Bíblia, figuras ilustres, todas elas estão longe da fidelidade com que Nossa Senhora servia a Deus. Não há uma santa católica que se diga, se iguala a Maria. Dizem que Santa Beatriz da Silva, fundadora das Nobres Irmãs Concepcionistas, era tão bela, que serviu de modelo para que um pintor executasse um quadro de Maria. De tão bela que Santa Beatriz da Silva era. Mas também nós podemos identificar em Nossa Senhora aquela mãe que é modelo para nós. Aquela mãe que é seguro modelo. Se eu e você, imitando Maria, não chegarmos ao céu, então fomos enganados pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo. Ao contrário, essa imitação sugere um crescimento da vida da graça diário, uma experiência de Deus diária. E esses frutos vão aparecendo ao longo da vida. Não queiramos frutos imediatos, porque nem na natureza é assim, não é? Você não pode plantar hoje um pé de bananas e amanhã ir procurar o cacho. A devoção a Nossa Senhora vai gerando em nós semelhança com ela. E o Espírito Santo, nos vendo tão parecido com Maria, virá sobre nós e derramará os seus dons. Como diz Helena Guerra, se precipitará sobre nós. Por isso que nós, cristãos católicos, temos uma devoção segura, que não vacila e que não depende da opinião que é contra. Esse outro, cheio de aspas aí, cheio de aspas, muitas aspas para ele, milhões de aspas, pastor Silas Malafaia. Esse homem, quando fala de Maria, primeiro é psicólogo, ele sabe fazer gestos, né, para enganar as pessoas. Ele e a esposa são dois espertalhões. Eles falam de Maria com tanto ódio que é impossível não ver Lúcifer pulando no palco das assembleias da vida. O homem pula como se fosse rato morrendo envenenado. De ódio à mãe de Jesus. E a gente vê Satanás, claro, ali, não é? Não de rabo, tridente, mas em forma de homem.
A devoção a Nossa Senhora nos dá um suporte para enfrentarmos essas criaturas. Só quem não é devoto de Nossa Senhora cai na conversa de um filho de Lutero, de João Calvin, de Ellen G. White, não é? De Joseph Smith. Somente quem não está afincado na devoção verdadeira a Nossa Senhora cai no canto muito fácil do candomblé, da umbanda, do espiritismo. Quem está firmado em Maria, rocha mariana, dá testemunho dela e afugenta Satanás, e afugenta orixás, e afugenta espíritos desvairados, e afugenta gente com Bíblia João Ferreira de Almeida na mão, a Bíblia falsificada. Quem está unido a Maria está em representação do mistério da encarnação contínua. Quem está unido a Nossa Senhora reza o texto como expressão desse amor, medita os mistérios do texto como sinal visível da compreensão de quem ela é. Celebra suas festas numa autonomia espiritual muito grande. Usa seu escapulário com muita alegria, num devocionismo bastante considerado, e não por superstição. Tem consigo a medalha milagrosa como sinal visível dessas graças prometidas a Catarina Labouré, na Rua do Bar. E assim todas as devoções, como o escapulário verde, não como simpatia, mas como expressões de amor, expressões do sagrado. Sabe quando você ama uma pessoa e ganha um cordão, um relógio, um anel, você usa como representação do amor daquela pessoa, não é? E se você perde, você fica tão triste. E se infelizmente você é assaltado, você fica tão triste porque aquele relógio foi dado por uma pessoa que você tanto amou. A mesma coisa o texto, o rosário, a medalha milagrosa, o escapulário do Carmo, o escapulário de Nossa Senhora das Mercês, o escapulário verde. Expressão de amor a Maria, por quê? Porque é um amor usual, prático, diário, está presente na vida, se manifesta, se caracteriza. Um amor que é realismo e não apenas emocionalismo. A devoção emocional a Nossa Senhora passa assim que o mês de maio acaba. A devoção emocional a Nossa Senhora só funciona no dia 13. Você vai para a missa toda de branca, até as peças íntimas são brancas. Passou o dia 13, você não sabe quem é Nossa Senhora de Fátima e nem quer saber. A devoção emocional a Nossa Senhora até alcançar a graça. Depois você joga fora, até no lixo o livrinho da novena. Já alcançou o que queria. Mas você pensa que engana a Nossa Senhora com isso. Ela sabe quem você é. E muito mais o filho dela. Por isso nunca tem uma devoção, como diz São Luís Maria de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, uma devoção interesseira, Mãe de Jesus. Não é? Tentando enganar a santidade da Mãe de Deus, tentando passar a perna naquela que os anjos, diante de quem os anjos se dobram. Então, por isso, por essa situação de devoção a Maria, ela é esta mulher plena do Espírito Santo, como diz a teologia. E quem é plena do Espírito Santo merece o nosso respeito. Nunca se diz que Moisés era alguém, como diz a teologia, pneumatofora. Ninguém diz que Abraão, que Isaac, que Jacó eram pessoas possuídas por inteiro pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, o nome do Espírito Santo, ele não tinha se revelado ainda em Pentecostes, é a sombra do Altíssimo. Isso foi dito até a Santíssima Virgem. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Então hoje eu queria fazer essa reflexão para que nós tenhamos esta vontade de amar Nossa Senhora sem medo. Porque se Maria foi um obstáculo para Jesus, quer dizer que Abraão é caminho, Davi é caminho, Esté é caminho, Débora, Noé, Moisés, Isaac, Jacó, né? Jeremias, Oséias, Neemias, Isaías, todos esses são caminho para Deus, para Jesus. Mas em Maria esbarra, que coisa estranha, justamente a que gerou, a que o trouxe à terra, não é? Então, queridos irmãos, vamos nos afervorar no culto à nossa mãe, mas um culto lúcido, como pede a igreja, como orienta a doutrina, para que nós tenhamos bons frutos a colher nesta devoção. Que neste dia, Nossa Senhora se digne abençoar você, conceder as graças que você espera dela.
Um abraço do irmão Emanuel Maria, da comunidade Cristo Dominus.